noite a todos. Que a graça do Senhor Jesus acompanhe todos. É hora de nos aquietarmos, para voltarmos a nossa atenção na adoração ao Senhor e receber dele a instrução da sua palavra. Vamos orar juntos? Feche os seus olhos. Pai querido, que prazer é nos ajuntarmos. Que prazer é podermos te adorar com liberdade, exaltar o teu nome, clamar por tua graça e misericórdia. Que prazer é saber que a nossa vida e o nosso culto é aceito, porque são fruto de lábio que confessa o nome do teu Filho, nosso Salvador. Rogamos que o Senhor aceite o nosso culto, receba a nossa adoração, ouça as nossas orações, as nossas ações de graças e fale conosco através da tua palavra, esclarecendo-a para todos nós, em nome de Jesus. Amém. No Salmo de número 37, no versículo 5, lemos assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E é por isso que estamos aqui, porque o Senhor é Deus, a Ele nós rendemos glória, Ele que está na direção de todas as coisas. Então nós vamos cantar aleluia ao Deus Trino. A ti, ó Deus Altíssimo Senhor, eterno Pai supremo benfeitor, teus filhos vêm alegres dar louvor, aleluia. Salvador Jesus, da graça fonte da verdade a luz, por teu amor mostrado sobre a cruz, aleluia. Santificador, Mestre divino, bom consolador, aleluia, aleluia. Ó Deus triuno, vem nos conceder a plenitude do real poder, e as nossas almas venham aqui reger, Vamos adorar o nosso Deus Salvador também com uma oração junto com o nosso irmão Roberto.
Senhor, nós agradecemos o dia que o Senhor nos deu, o dia que nós separamos para vir à Tua casa, louvar e adorar Teu santo nome. Senhor, nós Te adoramos, pois Tu és nosso Deus, nós prestamos louvor somente a Ti e pedimos, Senhor, que nesta noite o Senhor receba o nosso culto e que nós possamos, ó Pai, ser instrumentos nas Tuas mãos para dar toda a glória, toda a honra e todo o louvor a Ti. Por isso somos gratos, como somos chamados de filhos, e oramos à semelhança do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, Senhor. Ainda no Salmo 37, nos versículos 27 e 28, 37 e 38, o justo e os ímpios são contrastados. Aparta-te do mal e faze o bem, e será perpétua a tua morada. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos, serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, a descendência do ímpio será exterminada. Vemos que é sem comparação toda vez que justo e ímpio são colocados lado a lado nas Escrituras, particularmente no livro dos Salmos. Mas como nós temos nos portado? Temos imitado, olhado o homem íntegro, ou temos nos inclinado à impiedade, tentando algum benefício imediato, tentando alguma vantagem? É hora de confessarmos os nossos pecados. E fazemos isso agora em silêncio, enquanto ouvimos o hino Vivificação. É hora de abrir o coração, confessar a Deus as vezes que se inclinou contrário à justiça e retomar o caminho clamando por sua graça. Tu que sobre a amarga cruz revelaste teu amor, tu que vives, ó Jesus, vivifica no Senhor. Vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar com teu santo e puro amor. Vem, Senhor, nos inflamar. Oh, vem, nossas almas inflamar. Eis o mundo tentador a querer-nos atrair, sem teu fogo abrasador não podemos resistir. Vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar com teu santo e puro amor. Vem, Senhor, nos inflamar. Oh, vem, nossas almas inflamar. Quantos que corriam bem, de longe agora vão, outros seguem, mas também sem fervor vivendo estão. Vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar com teu santo e puro amor.
Senhor, nos inflamar. Ó vem, nossas almas inflamar. Amém. Deus bendito, como cantamos agora, quantas vezes nosso coração se esfria, quantas vezes olhando a impiedade, a corrupção, a indiferença, nós deixamos o caminho estável da justiça e nos voltamos contra o Senhor e contra a Tua palavra reta e justa. E por isso nós clamamos que o Senhor nos desperte a viver com confiança, a seguir o caminho da retidão que o Senhor apontou para nós, sem esmorecer. E para isso nós clamamos por Tua graça, clamamos que o Senhor nos sustente, para não esfriarmos nós mesmos. Nós clamamos assim em nome de Teu Filho Jesus. E agora, Deus, lembramos também da tristeza dos nossos queridos. Rogamos pela família do José Nilton, tio da Isabel Paiva, que faleceu já por causa do seu câncer. E também hoje, Ângela, irmã nossa do Rio de Janeiro, colega de mocidade da CREU, faleceu por causa da Covid. Que o Senhor console as famílias, os queridos, os amigos, que vão sentir falta daquela que o Senhor levou para a glória. Pedimos mais uma vez a Tua intervenção sobre a vida do Jair, diácono, e a sua esposa, e o seu filho presbítero Jairzinho, da Granja Viana, que estão internados por causa da Covid. Só o Senhor pode fazê-los voltar a respirar bem e vencer e debelar esta doença. Que o Senhor intervenha na sua saúde. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Junto com a equipe de louvor, vamos adorar o Senhor também com cânticos. Boa noite, irmãos. Ao nosso Deus pertence toda a glória, honra e poder. Nós reconhecemos isso e é por isso que nós estamos aqui reunidos para prestar a Ele o culto que só a Ele é devido. Que nunca, como nós vamos declarar agora, nunca deixemos de louvá-lo e exaltá-lo.
Filipenses 4, 6 e 7 nos diz assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É por essa paz que nós vamos clamar nesse momento. sejam dados a Ti, Senhor. Nós Te adoramos, Pai, Te exaltamos, reconhecemos a Tua grandeza, a Tua soberania, o Teu poder sobre as nossas vidas e sobre tudo o que existe, ó Deus. E nós estamos diante de Ti, Senhor, reconhecendo também que somos tão pequenos, Pai, que não merecemos, ó Deus, o Teu amor, a Tua graça, o Teu cuidado sobre nós. Mas o Senhor tem nos amado, o Senhor tem cuidado de cada um de nós, o Senhor tem nos dado graça para passarmos por esse momento tão difícil, Pai. O Senhor tem nos dado forças. Nós Te agradecemos por isso, ó Deus. Pedimos que o Senhor continue nos fortalecendo. Pedimos, ó Pai, especialmente por aqueles que estão
passando por luto, por aqueles que estão doentes, ó Deus. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia dessas vidas, Pai. Pedimos, ó Deus, que o Senhor continue nos abençoando nessa noite, que o Senhor fale aos nossos corações através do Teu servo, para que saiamos da Tua casa, para que saiamos do culto prestado a Ti, fortalecidos pela Tua palavra e prontos para enfrentar mais uma semana. Nós te agradecemos por tudo e te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido a todos que abram as suas Bíblias no Salmo 37. Salmo 37. Salmo de Davi. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo, e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Trama o ímpio contra o justo, e contra ele ringe os dentes. Receá dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco para abater o pobre e necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. A sua espada, porém, lhes traspassará o próprio coração, e os seus arcos serão espedaçados. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos, o Senhor os sustém. O Senhor conhece o dia dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens, serão aniquilados e desfarão em fumaça. O ímpio pede emprestado e não paga, o justo, porém, se compadece e dá. Aquele a quem o Senhor abençoa, possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço, e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Aparta-te do mal e faze o bem, e será perpétua a tua morada. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra, e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere a sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus, e os seus passos não vacilarão. O perverso espreita o justo e procura tirar-lhe a vida, mas o Senhor não o deixará nas suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor, segue o seu caminho, e Ele te exaltará para possuíres a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Vi um ímpio prepotente a expandir-se, qual cedro do Líbano. Passei, e eis que desaparecera. Procurei-o, e já não foi encontrado. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto.
porquanto o homem de paz terá posteridade. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos. A descendência dos ímpios será exterminada. Vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. No Sermão da Montanha, a terceira bem-aventurança ensinada pelo Senhor Jesus é essa que Davi se refere aqui no Salmo. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Esta bem-aventurança pode ser vista como um ensino de sabedoria. Paulo, escrevendo aos Coríntios, apresenta esta sabedoria de forma prática. Segundo aos Coríntios capítulo 4, versículos 8 e 9, ele diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. No capítulo 6 da mesma carta ele diz assim, versículo 10, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Este Salmo 37 é um salmo de sabedoria. É um salmo de sabedoria em acróstico, com muitas coisas parecidas com os provérbios. Fala ao homem uma mensagem, a segurança do justo. Embora na minha versão, o título que recebeu foi temporária a felicidade dos perversos, mas o que está em destaque aqui é a segurança do justo. Não somente certeza da segurança dos justos. Era isso, e somente isto que sustentava Davi, que quando escreve este salmo, já estava velho. Ele viu isso diante de tantas lutas, tantos reveses que enfrentou. Incredulidade do pai quando foi ungido rei, desconfiança do irmão quando foi visitar o irmão na guerra, desdém de Golias, o inimigo, inveja de Saul, ciúmes de Mical, sua esposa, e não ciúme de uma outra mulher, mas ciúme do próprio Deus. Levante de Abner e Isbosete, a morte do filho de Batseba, o incesto de Amnon, a vingança e revolta de Absalão, a sedição de Seba, e quando já estava no leito, acamado, perto dos seus últimos dias, a usurpação do trono pelo seu filho Adonias. E nisso ele canta esta segurança, a segurança dos justos, que nós vamos meditar hoje. A segurança do justo o leva a esperar no Senhor com um espírito quieto. É o que vemos nas primeiras estrofes, até o versículo 11. Nós vemos Davi já começando assim: não te indignes, não fique inquieto, não te irrites, no versículo 7, não te impacientes, no versículo 8. Ensino que se verá depois no escrito dos seus filhos, de Absalão. Absalão repete esse ensino de seu pai, dizendo assim: não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos perversos. Mas não é um mandamento apenas, tem um encorajamento. Ele dá essas ordens, mas encoraja. Algo do tipo: olhe para a frente. No versículo 2 ele fala disso. Em breve definharão como a erva, murcharão como a relva verde. Ou no versículo 10, mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Há coisas que criam raízes no tempo, agora no presente, mas não na eternidade.
porque o mundo passa, bem como os seus desejos, as suas concupiscências. Mas aquele que persevera no Senhor, esse permanecerá. É o que o apóstolo João ensinou para a igreja. Por isso, nós devemos olhar para frente, esperar o tempo marcado por Deus. A visão a longo prazo é a resposta aos planos humanos. Mas não apenas olhe para frente. A direção principal que Davi aponta é: olhe para cima. A gente não consegue apenas desligar uma obsessão com os rivais inimigos. Mas, mudando de direção, a gente pode expulsar essa obsessão, focalizando a atenção numa nova direção. E esse trecho do versículo 3 até o versículo 7, 4 vezes, 4 frases, temos afirmações com o nome do Senhor. Confia no Senhor e faz o bem. Agrada-te do Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, descansa no Senhor e espera nele. Todas elas voltam a nossa atenção para agradar o Senhor. Talvez alguns olhem, porque Ele vai satisfazer os nossos desejos. Não. A ênfase, o destaque de todas essas frases é que a nossa preocupação seja com o próprio Senhor. Não que Ele esteja em perigo, mas que a nossa vida sirva para exaltar o Senhor, para mostrar que o Senhor é Deus quem cuida de todas as coisas, da sua vida, da minha vida. É uma nova orientação para os nossos planos, anseios, para as nossas emoções. Olhar para cima. Mais ainda, seja construtivo. Se o Salmo começou mostrando uma indignação e uma inveja que já estavam vigentes, ele prossegue: habita na terra e alimenta-te da verdade. Faz o bem, deixa a ira e o seu fruto amargo, como ele coloca no versículo 8. Isso não é só para deixar a ira e o amargor, porque a pessoa ofendida com a mágoa, ela está se voltando para si mesma. Não é isso. Deixar a ira e fazer o bem, que ele coloca no versículo 3 e no versículo 8, não é apenas para você se proteger, mas porque é o modo do próprio Deus agir, vencer o mal com o bem. Várias vezes Jesus trouxe esse ensino. Lucas registrou no capítulo 6, assim. Lucas 6, a partir do versículo 27. Digo-vos, porém, a vós outros, que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate uma face, oferece-lhe também a outra. Ao que te tirar a capa, deixa-lhe levar também a túnica. Dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Se amais o que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. Se emprestares àqueles de quem esperai receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receber um outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Seja grande o vosso galardão, sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é benigno, até para com os injustos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Veja, esse é o modo de agir, por isso que Davi coloca assim: seja construtivo, faz o bem, age em contrapartida com isso que te deixa indignado. E ele ainda
fala: seja manso, alimente-se da verdade, siga a fidelidade, esforce-se pela fé. Manso é aquele que escolhe o caminho da fé paciente, em lugar da defesa de si mesmo, em lugar da murmuração, da reclamação. A segurança do justo é esperar no Senhor com o espírito quieto. Os mansos herdarão a terra. Mas também com a ajuda silenciosa. Até aqui, no versículo 11, essas 3 primeiras estrofes, era uma batalha na mente do crente, atiçado até se enfurecer pela falta de vergonha dos maus, mas que estava se convencendo a mudar de mente. Agora, o que vemos a seguir são os justos e os ímpios, examinados lado a lado, nas 3 estrofes seguintes, do versículo 12 até o 26. Mas, colocados lado a lado, eles são avaliados nas suas fortunas ou riquezas, nos seus caminhos. E o que se vê nesse silêncio é o auxílio do Senhor. Algo como o que Paulo ensina aos coríntios: perseguidos, mas não abandonados. Nós vemos as mentes astutas, trama o ímpio contra o justo, um ódio fanático, e contra ele range os dentes. E ainda violência, os ímpios arrancam a espada, estendem o arco para bater o pobre e necessitado, para matar os que trilham um reto caminho. Essas coisas, essa astúcia, esse ódio, essa violência, várias vezes se combinaram contra os justos, não só nos dias de Davi, mas cedo ou tarde destruíram a sua própria causa. Quantos impérios caíram pela sua devassidão e não pelo seu poderio bélico? Está se aproximando a derrota. É o que vemos no versículo 13. O Senhor vai se rir dele, porque ele vê, está se aproximando o seu dia. Mesmo que o justo nada tenha feito, mas o Senhor levantou a mão, de maneira que o próprio ímpio acabou consigo mesmo. A sua espada, porém, lhes traspassará o próprio coração, e os seus arcos serão espedaçados. Perseguidos, mas não abandonados. Nada tendo, mas possuindo tudo. O justo, por mais pobre que seja, tem perspectivas melhores. Além disso, uma consciência melhor. A verdadeira segurança e riqueza não estão na instabilidade material nos bens, mas em Deus. Mas vale o pouco do justo que a abundância dos ímpios. Os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos os sustêm. É essa tranquilidade que nós devemos ter, porque temos tudo, a herança eterna, ainda que no presente parece que tudo nos foi tirado. E mais, enriquecendo a muitos. O homem justo, quando se torna egoísta, já deixou de ser justo. A generosidade faz parte da retidão, porque é um reflexo do nosso Deus, que é generoso, que criou tudo isso por causa do homem. Deus não precisa do céu, da terra, da água, do ar, das plantas, dos animais, do sol, do dia. Deus não precisa do homem, mas criou e os mantém com amor. E nós, espelhando o Criador, também cuidamos e mantemos não só a criação, mas o nosso próximo. O justo abençoa as suas gerações. As gerações do justo também são fonte de bênçãos. O chamado do pai da fé foi exatamente esse para Abraão. Vai para ser bênção a todas as famílias da terra. Esse foi o chamado do nosso pai da fé.
E Davi mostra que o justo pode cair, mas não ficar prostrado. No versículo 23, lemos assim: o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. A queda aqui não está falando de uma queda moral. Ele está falando de uma calamidade, um infortúnio, mais do que um desvio moral. Então houve um problema, uma fatalidade, perdeu muitas coisas, e a própria lei já estabelecia isso. Às vezes algum irmão se endividava e vendia, deixava a sua força de trabalho para outro irmão do povo até o dia da remissão. Ou deixava sua terra para que outro cultivasse, para que ele pudesse saldar suas dívidas e reavê-la depois, no prazo máximo de 50 anos. O Senhor restabelece os passos do homem bom. Ele se compraz, ele se deleita no seu caminho. E mesmo na queda, na dor, no infortúnio, o Senhor sustém o justo. Nós vimos a segurança do justo, o leva a esperar no Senhor com o espírito quieto, a esperar no Senhor vendo a ajuda silenciosa. Lembro uma vez, quando na minha casa passávamos por uma situação de muita angústia, nos dias terríveis, e quando listamos os lugares muito doídos pelos quais nós passamos, nós sempre conseguíamos ver bênçãos que aconteceram ali conosco, mesmo em tempos difíceis de perseguição ou de privações. Nós levantamos da mesa felizes por todos os lugares tão ruins que nós passamos. Mas, além de esperar no Senhor com o espírito quieto, olhando a ajuda silenciosa, a segurança do justo também é de esperar no Senhor com uma visão a longo prazo. É assim que termina o Salmo nas suas 4 últimas estrofes. Esse trecho final do Salmo, ele não traz uma nova perspectiva, mas o que acontece é que, apesar disso, predomina a eternidade da segurança do justo. Não é só que as coisas vão melhorar, está falando da eternidade. Aparte-te do mal, faze o bem, e será perpétua a tua morada. Versículo 29. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Versículo 37. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade. Tanto o Senhor quanto a estrutura da vida estão do lado da justiça. É isso que vai acontecer. O justo fala o que é justo, fala o que é certo, o que é direito. E é isso que deve se firmar. Davi, no meio disso, usa uma estrofe com 2 versos, 35 e 36, falando de um fato que ele testemunhou. Vi um ímpio prepotente a expandir-se qual cedro do Líbano. Passei e eis que desaparecera. Procurei-o e já não foi encontrado. E esse fato comum que Davi coloca é realmente comum. É muito comum, que ilustra essa verdade de como a vida do ímpio perece, mas o justo permanece com estabilidade. Aquela impaciência no início, quando Davi estava já percebendo indignação por causa dos malfeitores, inveja dos que praticavam a iniquidade, então aquela impaciência no início do Salmo termina com uma calma, mas uma calma objetiva, não é calma que tudo vai melhorar, não.
É uma calma objetiva. Vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Nós vemos essa calma de esperar no Senhor, uma iniciativa por parte de Deus de dar e ser o refúgio, e uma iniciativa nossa em buscá-lo quando Ele oferece isso. Queridos, nós precisamos seguir o que fez Davi quando escreveu este salmo. Quando passarmos por dificuldades, alguns passam hoje, tribulações também, ou até perseguições, não nos deixarmos ser tomados de mágoa, angústia, cólera, autopiedade, mas aquietarmos o nosso espírito no Senhor. Como Davi, em outros salmos, fala consigo mesmo: por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Segunda lição: abrirmos os olhos, olharmos atentamente as coisas à nossa volta e vermos como Deus silenciosamente tem estado presente, tem nos acompanhado em meio a tribulações, às vezes sem nenhuma manifestação gloriosa. Um bom exercício é leia o livro de Esther, um livro que não fala do nome de Deus, mas não esconde Deus dirigindo todas as coisas para o cuidado e preservação do seu povo. A terceira lição: quando estivermos nas dificuldades, tribulações e perseguições, atentarmos para a vida além dos acontecimentos de hoje, além das dores de ontem, mas mais além, na segurança eterna, na companhia eterna do Senhor, a companhia que nós já desfrutamos agora, porque o Senhor se compraz no justo e seu caminho, mas que será plena quando Ele restaurar os céus e a terra para a habitação perpétua do justo. Que nós aprendamos com Davi a viver a segurança dos justos. Vamos orar, queridos? Feche os seus olhos aí. Deus, tão fácil nós nos quedamos amargurados, cheios de autopiedade, tristes ou irados, rancorosos, murmurando. É porque nos deixamos cegar por este mundo que geme e suporta aflições até agora, aguardando a revelação dos justos, da salvação dos que creem. Que nós façamos como Davi, a despeito de tantas lutas e tribulações que teve, aprendeu a ter toda a segurança no Senhor. Que nós aprendamos, ainda que os nossos dias sejam breves, ou ainda por longos anos continuaremos na luta neste mundo onde passamos por aflições, mas que o Senhor nos faça sossegar, descansar, olhar para Ti, vivendo o presente para agradar o Senhor no céu e não para desafiar aqueles que nos rodeiam. Que nós olhemos para frente, porque os ímpios
serão desraigados, serão exterminados, sofrerão o juízo. Mas aqueles que andam contigo herdarão a terra, e não esta como está, mas esta renovada, novo céu e nova terra. Se eles se vangloriam de possuir as coisas neste mundo, a nossa glória está em ter a tua companhia por toda a eternidade. E como galardão ainda, viver no novo céu e nova terra, plenamente restabelecido, sem morte, sem dor, sem tristeza, sem sofrimento. Que o Senhor nos faça olhar no presente, viver o presente, sabendo da companhia agora, ainda que às vezes em silêncio, mas por toda a eternidade. Abençoe-nos assim, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Recebam a bênção, queridos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, que a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós, filhos de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, queridos, tenham um bom descanso, tenham uma boa semana e que nós descansemos, que nós sosseguemos, que nós vivamos seguros com o nosso Senhor. Amém.